Então, vamos abrir no Salmo de número 107. Como Deus nos assiste, nos ampara no meio das nossas provações, no meio das nossas tribulações, no meio das nossas lutas e adversidades, né? Diz o texto assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Você acredita que Deus é bom? Acredita, né? Então, renda graças. Apresente uma ação de graças, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, a misericórdia do Senhor não tem fim. Por isso que a Bíblia diz, a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Ou, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia dura para sempre e nos alcança onde estamos, na condição em que estamos, do modo onde nós nos encontramos, né? Então, renda graças ao Senhor. Veja o verso próximo, 107:2. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo. Você é um remido do Senhor? Tem consciência de onde você foi resgatado? Porque a Bíblia diz, o Evangelho é o poder de Deus para nos resgatar, nos salvar, não é assim? Então, os remidos do Senhor sabem que eles foram remidos, porque a mão do Senhor os resgatou, e resgatou da mão dos... Então, nós só mudamos de mão, saímos da mão do inimigo, estamos agora nas mãos do Senhor, né? Verso 3, vocês vão acompanhando, porque vocês vão ver como que Deus nos assiste nas nossas tribulações. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar, Deus congregou o seu povo. Veja só, verso 4. E este povo, pensa quando sai do deserto, da escravidão, quando sai do Egito, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidades em que... Então a misericórdia do Senhor é bom, Deus nos resgatou, mas agora este povo que foi resgatado está andando errante pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade. Então você pode ser um resgatado do Senhor, você pode estar de fato consciente de que o Senhor te resgatou, a misericórdia do Senhor está presente na sua vida, mas pode ter momentos que você vai estar vivendo como este povo estava errante pelo deserto, por caminhos ermos, sem achar cidades em que... Então eles estavam meio que perdidos no meio do deserto, né? No meio das lutas. E era tão difícil a situação deles que numa ocasião eles estavam prestes a morrer de sede. Quando eles chegam a um lugar chamado Mara, e eles encontraram águas que eram amargas, e ali Deus deu a eles a bênção de um milagre, transformando a água que eles não podiam beber, em águas que eles podiam beber. Veja o verso 5, famintos e sedentos, no meio do deserto. Muitas vezes nós temos sede, às vezes não sede de água, mas sede de justiça, sede de uma coisa ou outra, sede de uma situação, sede de superação. Muitas vezes nós temos sede no sentido de necessidade, de que algo especial nos alcance. E ele diz assim, desfalecia neles a sua... Então pense no abatimento dessas vidas, pense na tristeza dessas vidas, pense na frustração dessas vidas, no deserto, sem água, com suas vidas sedentas e famintas e com a sua alma abatida. É um retrato triste daqueles que foram alcançados pelo Senhor, remidos pelo Senhor. Então significa que mesmo crente, a gente ainda pode passar por dificuldades, por tribulações, por problemas. Nosso fato de sermos crentes não nos isenta de passarmos por momentos difíceis. Mas olha o que acontece no verso 6. Olha lá. Então, olha, preste atenção. Então, o que eles fizeram quando eles estavam no auge do problema? O que eles fizeram quando eles estavam no auge da angústia?
que eles fizeram quando eles estavam no meio do deserto? O que eles fizeram quando estavam famintos e sedentos? O que eles fizeram quando sua alma estava abatida? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas. Então, eles estavam numa tribulação. E a Bíblia diz, clamaram ao Senhor, na sua angústia, no fundo do poço, nas dificuldades, nas lutas, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 7. Conduziu-os pelos caminhos, eles estavam perdidos nos caminhos, famintos, sedentos, mas eles oraram na sua angústia, e Deus os conduziu por caminho direito, para que fossem à cidade. Eles não estavam sem saber de cidade que habitassem. Agora Deus muda a sorte deles. Deus os conduz por caminho onde eles não tinham caminho difícil agora por caminho direito, para que fossem à cidade em que habitar. Então Deus muda a sorte daqueles que estavam vivendo na angústia. Deus muda o destino daqueles que estavam sem rumo. Deus então traz sobre eles uma bênção de superação, resultado da sua, o quê? O que eles fizeram para alcançar isso aí? Oraram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor, ouvindo a sua oração, abriu para eles uma porta, que parecia impossível na situação em que eles se encontravam, né? Próximo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos... Então todo esse relato bíblico é para mostrar que depois que você passa pelas dificuldades, ora a Deus, recebe as bênçãos de superação da parte de Deus, então você é chamado a render graças ao... Então a ação de graças deve acompanhar a vida daqueles que oram e que encontram na oração o refúgio de Deus, a liderança de Deus. Então, do mesmo jeito que na angústia você ora intensamente, na vitória você também deve orar intensamente, só que agora agradecendo, reconhecendo a bondade do Senhor, reconhecendo a misericórdia do Senhor, reconhecendo os cuidados do Senhor. Aprenda que nas lutas você pode orar ao Senhor na sua angústia. Aprenda que o Senhor se inclina para você e muda o seu rumo, o seu caminho e te abençoa. Aprenda que por esta razão você deve ter um coração agradecido. A Bíblia diz que devemos sempre ser gratos a Deus. Na luta, você ora. Na vitória, você adora, você agradece. Não é assim? Amém? Pronto. Vamos passar para o segundo momento. Esse aqui é o primeiro momento. Ainda falta um pedacinho, né? Pois descedentou a alma sequiosa. Eles estavam onde? Nu? E o que Deus fez com ele? Descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Olha que texto poderoso. Na angústia, você sem caminho, sem saída, sem solução, faminto, sedento. Na sua angústia você ora você busca o Senhor. Então isso aqui nos inspira a buscar o Senhor, nos inspira a orar nos dias da dificuldade, na certeza de que Deus, porque nós temos testemunhos dos nossos irmãos do passado, que Deus os alcançou, e eles agradeceram a Deus. Por que eles agradeceram? Pois Deus descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma. Então, quando você experimenta essa graça de Deus, você não tem outro caminho a não ser, sensibilizado pelo cuidado de Deus, se dedicar a uma ação de graça. Aprenda a agradecer, porque nos dias difíceis, você sempre vai orar, vai saber orar. Não deixe de aprender a agradecer, para saber agradecer. Gratidão é a moeda luminosa com qual nós resgatamos os débitos do coração. Não é assim? O coração precisa ser um coração grato. Agora vamos passar para a segunda etapa. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras, agora é o segundo bloco. Primeiro bloco você viu, estavam lá no deserto, oraram e venceram. Agora o salmista vai dar um segundo bloco, vai mostrar uma segunda situação. Então,
os que estavam nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros. Então o que está dizendo? Você pode estar preso numa aflição. Você pode estar passando um momento difícil na sua vida, sentado em trevas de sombras de morte. Então é diferente do deserto, mas o sofrimento é o mesmo, a angústia, a dor e a dificuldade, porque algo não está bem. Quem lê isso não entende que isso é uma coisa boa na vida de uma pessoa, entende que isso é uma coisa o quê? Coisa ruim, nas sombras da morte, na dor. Foi por isso que aqueles que estavam assentados na sombra da morte, para eles a luz raiou, não é assim? A luz brilhou para eles, por quê? Porque eles estavam precisando de iluminar os seus caminhos, estavam lá. Olha só, verso 11, por se terem rebelado contra a palavra. Por que eles estavam em sombra de morte? Por que eles estavam naquela situação? Porque eles haviam se rebelado contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do... Quando você se rebela contra a palavra de Deus, quando você despreza o conselho do Altíssimo, então acontece aquela consequência lá. Você fica com a alma aprisionada e com sensação interna de morte, morte espiritual. Veja o verso 12. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Então o coração ficou ferido. Desobedeceram, se tornaram rebeldes. Há uma consequência no coração, porque do coração procede as saídas da vida. Deus quer o nosso coração, mas se o nosso coração está em rebeldia, em rebelião, em contraponto ao propósito de Deus, o seu coração não vai se alegrar, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Se a gente se aparta do Senhor, a alegria dele está fora da nossa experiência pessoal, né? Caíram e não houve quem os socorresse. Então olha o quadro desse grupo aí. Se rebelaram contra Deus, caíram. Eu, como diz o salmista, olhei ao meu redor e não vi quem pudesse me amparar. Você se sente sozinho, abandonado, solitário, sem alguém que lhe possa estender a mão. Era o sentimento desse grupo aí. Veja o que aconteceu. Então, na sua angústia, fizeram o quê? Clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas... A mesma oração, a mesminha de lá de trás. O cenário é diferente, mas a oração é a mesma. Clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações, porque eles estavam em rebelião contra Deus, por isso o seu coração se entristeceu, sua alma experimentou angústias de morte. Mas no meio daquilo eles se lembraram: tenha misericórdia do Senhor, o Senhor é bom. E eles oram. Então na sua angústia clamaram ao... Aí o que Deus faz? Olha só o que Deus faz com eles, verso 14. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Olha que coisa linda. Não somente eles estavam naquela rebeldia, mas eles oraram ao Senhor, eles se quebrantaram. E o Senhor ouviu as suas orações e fez o que com eles? Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou. É tão bom quando Deus quebra as cadeias que nos prendem, quando Deus arrebenta as correntes. Se lembra uma vez que teve um homem lá, eu acho que era em Decápolis, se não me falha a memória, tinha um endemoniado. Jesus passou por aquela região gadareno, e então aquele homem era amarrado com correntes, mas ele arrebentava as correntes. Ele vivia no cemitério, ele se quebrava com pedras, ele se acabava com as pedras, ele se machucava, ele se autodestruía. E quando Jesus chega lá naquela região, ele diz assim: por que o Senhor veio me atormentar antes do tempo? Por que o Senhor veio me incomodar? Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus tirou da vida daquele homem aqueles demônios, porque perguntou: quem é você? O demônio. Somos uma legião, porque somos muitos. Jesus então falou: sai deles aí. Então podemos entrar naqueles porcos? Pode entrar, vai lá,
se precipita no fundo do mar, porque tudo que eu vou fazer é lançar no fundo do mar a sua agonia. E eles foram lá. Esse homem, então, se liberta daquelas amarras. Quando o povo da cidade chega, encontra ele sentado em perfeito juízo. E quando Jesus vai embora, ele diz assim: mestre, eu posso ir com o senhor? Eu quero ir com o senhor. Eu quero caminhar com o senhor. Jesus disse: não, você não vai comigo não, você vai voltar para a sua casa e vai contar quantas bênçãos o Senhor fez por você. Curiosamente, tempos mais tarde, quando os discípulos voltam lá, aquela região tinha mais de 4.000 discípulos de Jesus. Ou seja, aquele ex-endemoniado se tornou um missionário de primeira grandeza. E levou o evangelho para sua casa, e aquela região, que era uma região abandonada e desinteressada do povo de Deus, agora era um centro de evangelização de primeira linha. Porque um dia Deus tirou aquele homem das cadeias, colocou ele sentado em perfeito juízo e lhe deu uma missão: vai para a sua casa e evangeliza os teus, e conta o que o Senhor fez por você. Isso que é importante, é especial. E ele foi, e de fato ali nasceu um polo de evangelização muito grande. Então Jesus tirou você das sombras da morte, despedaçou suas cadeias. Ou seja, Deus está te destravando das suas amarras, para você ter liberdade para louvá-lo e para engrandecê-lo. Veja o verso 15 como nos mostra isso: rendam graças ao Senhor. Por quê? Porque a sua bondade, a sua maravilha para com os filhos dos... Então eles fizeram a mesma oração e agora estão rendendo graças da mesma maneira, porque Deus é o mesmo ontem, hoje. O problema pode mudar, mas Deus é o mesmo. O problema pode ser diferente, mas Deus é o mesmo. Então a sua oração ao Deus poderoso vai gerar no seu coração uma ação de graças, porque Ele vai alcançar a sua vida e vai transformar a sua história. Não é assim? Então vamos para agora o outro polo: pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Vamos para frente para a gente ver agora o terceiro bloco. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa da sua iniquidade, serão... Então significa que tem pessoas que buscam sobre si a aflição, buscam para si as coisas ruins. Por quê? Porque elas caem no caminho da iniquidade e elas adotam o caminho da transgressão. Por isso que a iniquidade vai afligir a vida dessas pessoas. É simples assim. Todos nós que nos desviamos dos caminhos do Senhor, orientamos nos caminhos da iniquidade, aí a nossa vida vai ser afligida. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você não passa a vida toda na iniquidade sem sofrer as consequências dela. É lamentável a gente pensar assim, mas é assim. A gente saindo dos caminhos, praticando a iniquidade, a desonestidade, a deslealdade, fazendo as coisas erradas, acaba sofrendo as consequências. E isso vem em forma de aflição, não vem em forma de coisas boas, vem em forma de coisas ruins. Se você tiver alguma dúvida disso, leia o Salmo 73. O Salmo 73, o salmista diz assim: eu tive inveja dos que estavam prosperando nos seus maus caminhos. Os meus pés quase que escorregaram quando eu vi que os ímpios estavam prosperando, tudo ia bem, eles estavam felizes, estava bem, até que eu entrei no santuário e vi o fim deles. Então eu me quebrantei diante do Senhor. Às vezes a gente inveja o caminho da impiedade, mas tenha certeza que a Bíblia não recomenda você entrar por esse caminho de jeito nenhum. Aliás, ela chama esse caminho de um caminho largo que leva à perdição. Escolha o caminho estreito que conduz à casa do Pai, né? Então, vejam só o verso 18. O que aconteceu? A sua alma aborreceu toda sorte de comida. Aqueles que estavam naquela aflição já não queriam comer, estavam, né, talvez deprimidos, chegaram às portas da morte. Ou seja, a vida parecia ter um desfecho muito negativo.
E olha o que acontece com esse grupo aí. Então, a mesma oração. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas... Então, o problema era diferente, mas a oração era a mesma. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou das suas... Porque tudo lá para trás era tribulação. E o Senhor ouviu a oração, então eles oraram. E porque oraram, o Senhor se compadeceu, ouviu suas orações e deu livramento. Então agora, o que eles vão fazer agora? Veja lá. Olha o que eles vão fazer. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era. Então Deus é aquele que transforma, que liberta, que livra, que cura, que tira a gente do caminho do desvio e traz a gente para o caminho que leva à casa do Pai, cujo nome vocês conhecem, é Jesus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Deus sara as nossas feridas, Deus sara as nossas dores. Pode levar um tempo, porque às vezes a ferida é grande, pode levar um tempo, porque às vezes a ferida está muito pisada. Outro dia nós cantamos um hino aqui que chamou muito a minha atenção, como uma flor machucada no jardim. Não tem um hino assim? Como uma flor machucada. Você pode ser uma flor belíssima, mas pode estar machucado, pode estar ferido, pode estar despedaçado. É assim que o Senhor pega os cacos e reconstrói o vaso. E lá então livrou do que era mortal, dá livramento. E veja o que acontece no verso 21. Agora, a mesma coisa, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos. É a mesma ação de graça, no primeiro grupo, no segundo grupo e agora no terceiro grupo. E vocês vão ver agora o quarto grupo, para vocês se convencerem de que nas suas lutas e dificuldades vocês devem orar ao Senhor. Ele vai se compadecer de vocês e vai ouvir a sua oração. E você vai se sentir vitorioso e você vai render graças ao Senhor. Esse é o caminho, essa é a métrica, esse é o modelo. Se você está no fundo do poço, ferido, abandonado, no deserto, sem casa para morar, sem saber para onde ir, renda graças ao Senhor, porque Ele já ouviu a sua oração. É só uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. Veja então o verso 22. Ofereçam sacrifício de ações de graças e proclamem com júbilo as suas. Ou seja, ofereçam a Deus um culto de adoração, ofereçam a Deus uma ação de graças que represente com alegria a sua adoração. Apresente ao Senhor as suas obras. Vamos, é muito bom, né? Ação de graça, proclame com júbilo as suas obras, obras do Senhor. Proclame com alegria, louve com alegria, exalte o Senhor. Verso 23, já está chegando ao fim. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Olha só, é outro grupo. Agora não está no deserto não, agora ele está no meio do mar. Então Deus está dizendo assim, ó, não importa se você está no deserto, se você está no meio do mar, se você está na beira da lagoa, não importa onde você está, não importa a condição, se você está fora do propósito de Deus, dos caminhos de Deus, você está no caminho da sofrência, do seu sofrimento, porque isso é que vai acontecer àqueles que se desviam dos caminhos do Senhor, que tomando, volte um pouquinho, que tomando os navios descem aos mares e que fazem tráfico na imensidão das águas. Próximo agora, por favor. Aí, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do... Você se lembra de alguém que já esteve na profundeza do abismo, que era profeta de Deus? Chamava-se Jonas. Jonas lá na profundeza do abismo, onde ele orou. Você lembra que ele orou? Lá, onde tudo parecia perdido, e só sobrou uma chance para o Jonas. Qual foi? Orar. Não tinha o que fazer. Enquanto ele tinha consciência, a única chance que ele tinha era orar. Então vejam só o que aconteceu.
Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Então vamos ver o que Deus está fazendo aí, ó. O que vai acontecer? Subiram até os céus e desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Então uma tempestade, no meio da tempestade não era o deserto, se fosse o deserto era uma tempestade de areia, aí é uma tempestade de vagalhão. Eles não eram surfistas, não sabiam ficar no meio dessas ondas bravas. Olha o que é agora, no meio destas angústias, andaram e cambalearam como ébrios que perdem todo o tino, como gente bêbada que perde o equilíbrio. Eles estavam sofridos no meio da tempestade. Olha o que aconteceu com eles. Então, de novo, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas. Então não importa se você está no deserto, não importa se você está no caminho da iniquidade, não se importa se você está no meio da tempestade, não importa, importa que você saiba que na sua angústia você pode clamar ao Senhor e Ele livra você das suas tribulações. O que é comum aí não é o sofrimento de todo mundo do mesmo jeito, o que aí é a estabilidade de um Deus poderoso que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que você pode levantar a Ele a sua voz na sua angústia, seja ela de que natureza for, clamar ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. O que aconteceu então depois? Verso 29, fez cessar a tormenta, e as almas se... É isso, a oração produz uma bênção grande para a sua vida, porque ela toca o coração de Deus, e por misericórdia Deus estende a sua mão, e faz cessar a tormenta. Ah, mas você não sabe como é que eu estou atormentado na minha vida. Pois é para os atormentados que o Senhor deu a bênção da oração, para você orar ao Senhor e Ele fazer cessar a tormenta. Mas o Senhor não sabe como a minha vida está uma tempestade. Pois é no meio dessa tempestade que o Senhor faz as ondas se acalmarem. E é isso que faz você acreditar, porque olha o que a palavra diz sobre pessoas que já passaram antes de nós, que já enfrentaram o deserto, que já enfrentaram dificuldades, que já enfrentaram ondas, que já enfrentaram tempestade, e lá no meio encontraram a bênção de Deus, e foi pela oração. E agora o que vai acontecer? Quer ver? Verso 30, então se alegraram com a bonança, e assim os levou Deus ao porto desejado. É muito bom quando você está perdido na vida, o Senhor entra na sua vida e te dirige ao porto desejado. É muito bom quando o Senhor arruma o seu caminho. É muito bom quando o Senhor endireita as suas veredas. É muito bom quando o Senhor responde à sua oração e firma os seus pés na rocha. Amém? Então vocês viram 4 situações que sempre terminaram por um indivíduo sofrer, e Deus ouve a oração, interfere, cura, liberta, transforma e gera uma ação de graças. Amém, meus irmãos? Então acho que aí já dá para a gente ter uma ideia para a gente orar, né? Vamos orar então? Então verso 31 aí para encerrar, veja aí o verso 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas. É a mesma ação de graça, né? A mesma oração, para mostrar para vocês que Deus é imutável. Ele está sempre acima e além das nossas circunstâncias. As circunstâncias mudam, mas a sua oração permanece, e a sua ação de graças deve também permanecer, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai alcançar a sua vida na situação em que ela se encontra. Ah, pastor, você não sabe de nada, eu estou passando uma vida tão maravilhosa, tão boa, que eu não penso nem em tempestade. Então dê graças a Deus, porque você é abençoado 2 vezes, porque não tem tribulação e tem bênção sobre bênção. Então você é um abençoado. Vou sugerir que você comece a andar de joelhos, porque não tem nada melhor que você possa fazer do que agradecer. Valeu!